Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Estava com saudade do meu amigo Amarílio, nosso cancioneiro, né? Um dos primeiros convertidos nessa congregação, acho que meados aí de 1985, já faz um bocado de tempo. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, a igreja era pequena em número, mas grande na sua devoção ao Senhor. Acreditou no jovem pastor, acreditou como acreditava antes de eu chegar no Senhor Jesus, o dono da igreja, e nós juntos caminhamos ao longo desses anos. E Amarílio era um boêmio, né? Tocava na noite, cantava, compunha, liderava grupos de casais por aí, e finalmente nós começamos a estudar a Bíblia. Deus fez uma obra na vida dele, e ele está aqui no nosso meio já com muitos frutos, muitos cânticos que entoamos ao longo da história como igreja, inspirados aí pelo nosso amado irmão também. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente fazer uma leitura em 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19. É a primeira carta, a primeira epístola de João. Hebreus, Tiago, Pedro, João. Antes de Judas e antes de Apocalipse, também de João. João capítulo 4. Começar do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor, nesta noite queremos, firmados no Teu amor, reconhecer, Pai amado, que em nós nunca houve nada, absolutamente nada, que pudesse atrair o Teu amor. Não há em nós nada, absolutamente nada, capaz de fazer com que o Senhor desse o seu próprio Filho. Não foi o nosso mérito, foi apenas o Teu amor, a Tua escolha de misericórdia e graça. E hoje à noite, Senhor, queremos firmar essa palavra no coração do Teu povo. Pedir que a Tua graça inunde o nosso coração, que o nosso entendimento seja firmado
que nós não nos distraiamos com absolutamente nada, Senhor, que mesmo nas pausas em que devemos ouvir a Tua palavra e a Tua voz calando em nosso coração, haja silêncio na Tua presença, meditar, de que aquilo que o Senhor está dizendo é importante que se medite, que se pense, que se aplique, que se viva, Senhor, para não vivermos na incerteza, mas na certeza absoluta de que o Senhor nos ama, que preparou para nós no Teu Filho a vida eterna. Guia-nos, Pai amado, nesta noite, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A nossa meditação hoje à noite é uma sequência do que nós tratamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a adoção, que nos permite chamar Deus de Pai, Abba Pai, Paizinho. Ele nos adotou, éramos criaturas suas, segundo a Bíblia, nos rebelamos contra Ele, e Ele nos recebe de volta, recebe em casa agora como filhos adotivos, por meio de Jesus, o seu único, unigênito Filho. Então, compreender que somos adotados faz muita diferença para a compreensão da graça de Deus. Deus poderia ter aniquilado a raça humana e com cada um de nós, poderia ter nos matado a qualquer momento pelos delitos que cometemos, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas Ele não só nos preservou, como nos apresentou o Evangelho baseado no Cristo Jesus que morreu por nós, e deu a oportunidade para todo aquele que o confessasse Jesus como Senhor, pudesse ser então adotado como filho de Deus. Eu usei na semana passada uma ilustração ou uma ênfase dada por Josh McDowell, falando sobre o fato de que enquanto crianças, recebemos dos nossos pais aquilo que vai moldando o nosso caráter. Tem muita coisa que é genética, tem muita coisa que nós herdamos dos nossos pais e não tem jeito. Traços físicos, biológicos, às vezes traços emocionais, nós herdamos dos nossos pais, nessa cadeia genética. Porém, Deus preparou a família para que o caráter da criança, seja menino ou menina, o caráter fosse moldado de acordo com um padrão estabelecido por Deus, tendo no pai o modelo do Deus Pai, absoluto Criador, capaz de dar ao ser humano o senso de segurança, valor e competência. Usamos essas três palavras. Uma criança cresce, se desenvolve, segura, sem medos, sem traumas de medos, quando na verdade ela se sente amada pelos seus pais. Ela tem senso de valor, ela não se vende por qualquer coisa, mesmo na idade adulta, por qualquer oferta, quando seus pais são capazes de sacrificar algo por ela. Todo jovem, todo adulto sente-se competente para realizar determinadas coisas e até não se retrai ante os desafios, quando lá na infância, seus pais deram crédito, acreditaram, deixaram a criança tentar e testar coisas novas. Não procurou fazer tudo pela criança, mas permitiu que ela se desenvolvesse. Então a criança nasce com um senso de segurança, por causa do amor do pai, senso de valorização, quando o pai, a mãe são capazes de sacrificar algo importante pela criança, e senso de competência, quando pai e mãe também acreditam na criança e dizem: vem cá minha filha, vem me ajudar a fazer essa comidinha aqui, mesmo que seja para simular
a confecção de um bolo, chama a criança, faz ela mexer nos instrumentos da casa, faz ela trabalhar com aquelas ferramentas, e a criança se sente então com crédito para a sua competência, ela é capaz de tentar coisas novas ao longo da vida, sem muito medo, sem muito trauma, sem muita retração. Valor e competência adquirimos quando nossos pais acreditam e investem em nosso potencial. E quando sacrificam tempo na agenda para demonstrar o quanto somos importantes. Segurança vem da certeza que nossos pais nos amam tanto que nunca nos abandonarão. Nunca eles abririam mão de nós. Os pais vão cuidar da criança em toda e qualquer circunstância da vida. Se o fazem, elas têm segurança. Se os pais falham, elas se tornam inseguras e normalmente buscam segurança em outras pessoas, em outras atividades e muitas vezes na adolescência, nas próprias drogas, no tráfico, na turma, no que o mundo tem para oferecer. Pensaram no medo do escuro, medo de não dormir em ambiente desconhecido ou de dormir em ambiente desconhecido, medo de elevador, medo da montanha-russa, medo de enfrentar novas situações na vida, muito disso revela a insegurança adquirida pela falta de amor presente e provado pelos pais. Criança bem amada é destemida, é arrojada, é segura, pois o amor produz segurança. Segurança que supera o medo, mesmo presente, mesmo o medo brotando no coração num dado momento da vida, até como um instrumento de defesa, mas o medo não predomina, porque ela sabe que recebeu do Pai amor suficiente para acreditar, alguém cuidará de mim. Outro elemento importante, quando nós somos adultos, nos entregamos confiadamente a pessoas que nós achamos competentes no desempenho de determinadas tarefas. É o meu caso, é o seu caso. Quando nos entregamos a um cirurgião, por exemplo, você quer aquele que é competente, um piloto de avião, ou de carro, ou um motorista de táxi, ou um mototaxista. Você se entrega àquela pessoa porque acredita que o indivíduo é competente para fazer o que faz. O cozinheiro, o motorista, o militar, o engenheiro que vai construir o seu prédio, a sua casa e outros profissionais. Quando nós fazemos isso, quando nós nos entregamos a essas pessoas, refletimos plena confiança. Aqui não tanto pelo amor, mas pela competência daqueles que estão no absoluto controle daquela situação. Meu amigo, se o avião decolou, pode esquecer, não adianta mais, está tudo nas mãos do piloto, não tem jeito. Você precisa confiar que aquele indivíduo é competente para fazer pousar aquele avião naquele destino escolhido, não tem jeito. Quando a gente se trata, por exemplo, de saúde, que você abre o seu corpo e coloca numa maca para o indivíduo operar e abrir tudo e mexer lá dentro, não é uma questão de amor, é uma questão de crédito na competência de quem vai lhe medicar ou quem vai lhe operar. Queridos, amor e competência geram segurança. Quando falamos sobre segurança de salvação, agora nós estamos tratando de uma relação de confiança no amor de Deus e na competência divina em prover uma salvação capaz de durar a eternidade, cuidar de nós para sempre e não nos abandonar mesmo quando tropeçamos. Esses dias, por incrível que pareça, eu tenho recebido alguns e-mails e pessoas às vezes ligam me perguntando, pastor, o senhor é calvinista ou arminianista? Eu estacionei o carro hoje à noite ali, quando eu vinha subindo,
um irmão me abordou e disse: pastor, uma pergunta, o senhor é calvinista ou arminianista? Eu disse: eu sou crente em Jesus. Primeiro. Mas o senhor acredita no que Calvino prega ou no que Armínio prega? Eu disse: eu acredito no que a Bíblia prega. Bom, mas o senhor sabe que, claro que eu sei, que Calvino pregou através das suas institutas que o crente jamais perde a salvação. Mas esse ensino calvinista não era nada de novo. Ele escreveu isso e enfatizou isso porque na Reforma Protestante, não só Calvino, Lutero e Zwinglio lutaram contra a ideia de que para se obter a salvação era preciso pagar através das moedas, pagar as indulgências, para se obter um lugar no céu, quem sabe no limbo, quem sabe no purgatório, e daí através da doação de terras, através da doação de quantias em dinheiro, quem sabe o papado, o clérigo, o sacerdote poderia declarar alguém salvo, limpo, lavado dos seus pecados. Então, Lutero prega suas teses ali na porta daquela capela romana para dizer: só pela fé a salvação, não é por dinheiro nem por obras. Só a Escritura tem autoridade para me dizer o que é relação com Deus, o que é se relacionar com Deus e o que quer dizer vida eterna. Só pela fé, só pela Escritura, só pela graça. Então Calvino acreditava de verdade, como os primeiros apóstolos, como os primeiros crentes acreditavam, como a Bíblia acredita, mostra e demonstra, que o crente em Cristo Jesus, com base no amor de Deus e na competência divina de nos dar algo que não depende do nosso comportamento, salvação é para sempre. Armínio pregava diferente. E a maioria dos pentecostais, por exemplo, da nossa era, com todo respeito aos irmãos evangelistas pentecostais, oriundos e vindos de várias igrejas, aprenderam, foi-lhes ensinado que o crente pode perder a salvação mediante algumas práticas pecaminosas ou alguns comportamentos. E muitas das vezes esse comportamento tem a ver com ritos, tem a ver com modo de vestir, tem a ver com pecado que é classificado pelos irmãos, se é pecadinho, se é pecadão. E aí nós vamos vivendo todo o tempo o temor e o medo de que estamos aprovados, reprovados, aprovados de novo, reprovados de novo, e parece que o que Jesus fez na cruz do Calvário não é suficiente. 1 João 4, 8 e 19 diz: no amor não existe medo ou insegurança. O perfeito amor lança fora o medo. Logo, quem tem medo não está ou não foi ou não é aperfeiçoado no amor. E lembre-se disso. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Pense nisso. Deuteronômio capítulo 8 fala de Israel, quando Deus olha para a nação e diz: você pensa que eu lhe escolhi porque você era melhor entre as nações? De jeito nenhum. Essa é a lógica romana, essa é a lógica do sacrifício humano, que você tem que fazer por onde para ganhar a atenção de Deus. É isso que a religião faz, explora o povo, leva em romarias, passeatas, cria instrumentos e artifícios para que as pessoas possam doar algo, fazer algo, sacrificar algo, andar de joelhos, automutilação, doação, cuidado com os pobres, obras e obras e obras e obras para comprar o favor de Deus e, quem sabe, merecer um lugarzinho na eternidade depois da morte. A religião, padres, pastores, sacerdotes, ditos apóstolos,
Todos ganham com isso, porque coloca na pessoa e no indivíduo o peso da salvação. Ele tem agora, mas se ele infringir uma lei canônica, religiosa, eclesiástica, ele está fora. E depois, para adquirir, haja reza, haja sacrifício, haja oferenda, haja tanta coisa, para que o indivíduo possa readquirir a salvação, uma vez dada e uma vez perdida. Lembre-se, você só ama a Deus porque Ele lhe amou primeiro. Deus decidiu escolher uma nação e não havia absolutamente nada nela que o atraísse. Da mesma forma, eu e você, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, quando pela graça, só pela graça, Deus decidiu tocar no seu coração e disse: vem, você é meu, responda porque você é meu. E quando Ele entra na nossa vida, ninguém mais o tira de lá. A situação mais difícil é a do jovem que sempre recebeu o amor dos pais, enquanto obedeceu, enquanto acompanhou a família aos passeios e à igreja. Mas esse jovem, quando se rebela, quando opta por um outro caminho, quando se entrega ao mundo, o pior não é a indignação justa dos pais, mas a incapacidade de continuar amando incondicionalmente o jovem rebelde, mesmo na desobediência. Isto gera no jovem insegurança. Ele me ama porque eu faço tudo o que ele quer. No dia que eu desobedeço, ele prova que ele não me ama mais, porque ele me abandona, ele me xinga, ele me joga fora, ele me priva de tudo, ele não me aceita mais. Ele diz todo tipo de nome comigo. E embora eu esteja errado, ele passa a desconfiar de todo e qualquer ato na minha vida. Queridos, eu não estou inventando isso. Eu converso com jovens nessa situação. Eu lido com pais que não sabem lidar com um jovem que desobedece, porque cria uma insegurança. Isto gera insegurança, demonstra um amor condicionado a um comportamento obediente e recompensador para a reputação e bem-estar dos pais. Por isso, nós duvidamos do amor dos nossos pais e duvidamos do próprio amor de Deus. O que Ele quer de mim? O filho mais perdido na parábola do filho pródigo era o que ficou obediente. A obediência levou aquele indivíduo à perdição. Eu deveria passar aqui mais uma noite explicando isso, que eu já preguei sobre esse assunto. Se quiser, eu não vendo DVD, mas pega um DVD aí e vai ouvir. A parábola do filho próximo. Aquele filho que ficou ali firmão, obedeceu tudo, fez tudo que o pai queria. E depois aquele filho que foi embora, pediu a herança, quis que o pai morresse, se mandou para o mundo, gastou tudo. E aquele pai ficou esperando o filho todo o tempo. Quando o filho retorna, o pai faz uma festa. Ele disse: meu filho estava morto e agora reviveu. O filho que permaneceu obediente disse: que negócio é esse? Eu sou obediente, fiz tudo que era certo e você não fez festa para mim? E vai fazer festa para esse indivíduo que lhe desobedeceu, que quis a sua morte? O filho que obedeceu por causa da sua justiça própria. Ele obedeceu, mas ele estava contabilizando. Ele disse: eu nunca falhei, nunca desobedeci um dos seus mandamentos. Ou seja, ele estava fazendo aquilo para conquistar o amor do pai, e não por amor ao pai. Não era voluntário a ponto de dizer: eu obedeço porque eu amo meu pai. Não, eu obedeço porque eu quero ficar bem com ele, eu quero algo dele. Ele não tinha cabeça para compreender um pai capaz de receber um filho perdido, que nunca deixou de ser filho. Preste atenção, senhores arminianos, senhores pentecostais ou neopentecostais, que acreditam na perda da salvação. O pai do filho pródigo, embora aquele menino tivesse ido para os antros de prostituição, gasto o seu dinheiro de forma dissoluta, como diz a Bíblia, tendo experimentado aquilo que era a coisa mais violenta para os judeus, viver com os porcos, esse menino nunca deixou de ser filho.
Meu filho estava morto e reviveu. O pai recebeu de volta. Porque é assim o amor incondicional de Deus, que não pode ser comprado por uma obediência plástica, por uma boa obra que fica contabilizando quanto faz para ver se ganha o favor de Deus. É melhor a gente se colocar como a Bíblia diz, não como a religião diz, e como a Bíblia diz, nenhum de nós merece qualquer favor divino. Tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus, tudo é favor imerecido. Segurança de salvação significa não duvidar do caráter de Deus em primeira instância. Você já teve dúvidas? Viu o que o Amarildo disse? Parece normal em qualquer ser humano, pelo menos por um tempo, até que tudo seja esclarecido. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu tenho a vida eterna garantida em Cristo Jesus? Será que eu sou um crente em Cristo mesmo? Ou você teve dúvidas eventualmente, ou você vive na dúvida? Este é um dos piores estados da mente e do coração. Filhos adotivos, amigos, namorados, cônjuges, vivem na dúvida. Cada gesto pode ser mal interpretado. O que fazemos pela outra pessoa acaba girando em função da manutenção do relacionamento, tentando agradar para não perder a amizade, porque há dúvidas quanto à fidelidade e o amor do outro. Pense como é complicado uma mulher que já foi traída, um homem que já foi traído, um namorado que já foi traído. O recomeço, a desconfiança, o esforço daquela relação complicada, em que você começa a fazer coisas para não decepcionar o outro. A mulher tenta fazer de tudo, rejuvenesce, corre, vai fazer isso, aquilo, se muda e procura saber com as amigas o que pode fazer, estica aqui, estica ali, muda a roupa, faz tudo para segurar o marido. Ela está fazendo em função de ganhar a confiança e trazer de volta aquele indivíduo desconfiado para dentro de casa, ou vice-versa. Que relação doentia, horrível. O que fazemos pela outra pessoa acaba girando, nada é sincero, nada é duradouro, tudo é duvidoso. Queridos, duvidar da salvação que temos em Cristo Jesus é viver num estresse relacional com Deus, que coloca em xeque o seu amor, e coloca a sua competência em xeque, a competência divina de providenciar uma salvação eterna. Por que nós duvidamos da salvação? Para mim, em primeira instância, porque nós desconhecemos, há desconhecimento. Não conhecer a natureza e o caráter de Deus e das suas obras. É como um adolescente de rua, que quando foi adotado por uma família, ele desconfia do amor e da capacidade de seus novos pais. O que esse cara quer de mim? O que ele veio fazer aqui? Toda vez que você entra num lugar assim, jovens, crianças, que vivem nos guetos da nossa cidade, eles são muito desconfiados, leva tempo, porque eles estão pensando, o que é que eles querem de mim? Então há um desconhecimento quanto à natureza amorosa da outra pessoa. Quando acontece um novo casamento entre pessoas legitimamente divorciadas ou viúvas com filhos, estes filhos precisam de tempo para chamar o elemento estranho de pai ou de mãe, não é não? Quem é esse cara? O que ele quer de mim? Será que ele está gostando de mim por causa da minha mãe? Ou será que ela está me tratando bem por causa do meu pai? É uma desconfiança constante. Assim somos nós. Éramos por natureza filhos da ira, diz Efésios 2:2. Tínhamos como pai o inimigo de Deus, do ponto de vista de que estávamos sujeitos a ele, João 8:44. E ainda, fomos criados por pais que falharam em demonstrar o perfeito amor do Pai Celestial. Por isso, custamos a crer na competência e no amor daquele que nos adotou como filho. Se salvação custasse R$10,
essa igreja estaria rica. É só anunciar na cidade. Gente, novidade, R$10 para você ser salvo. E vocês não imaginam que ia cair de dinheiro aqui dentro. Mas quando você diz que a salvação é de graça, o cabra desconfia. Epa! Eles dão, mas depois... Depois, de graça? Não. De graça, não. A gente custa a crer na competência e no amor de Deus. E aí, continuamos com a sensação de que temos que fazer algo para merecer a adoção, ou para que Ele nos mande de volta ao velho lar, ou para que Ele não nos mande de volta para o velho lar. E a gente não apenas se sente inseguro em relação à salvação, a gente começa a julgar os outros que se aproximam. Dizendo, cara, você não é crente não. Eu já contei para vocês 1 milhão de vezes quando eu me converti e fui tocar num programa de televisão e as minhas cunhadas me flagraram depois de convertido e disseram para minha esposa, olha aí, isso aqui não é aquele bandido, aquele indivíduo que andava aí com as gangues? Não falei que ele não é crente, coisa nenhuma. Olha ele tocando cavaquinho aí no programa do Raul Gil. Esse bicho não pode ser crente. Eu falei, eu sabia. Sabia o quê? Só porque eu era novo na fé, questionando tudo e todos, e perguntei, os crentes diziam, agora você não pode jogar bola domingo de manhã. Por quê? Não sei. Por que não pode? Aí eu disse, para lá. Agora você não pode mais fazer pagode, não pode mais... Por que não pode? Porque agora você tem que tocar para o Senhor. Como assim? Não sei, tem que tocar para o Senhor. Pronto. Cara, não. Tem que ser outro tipo de convencimento para a minha cabeça. Esse negócio aí não cola não. Aí eu fui, eu disse para ela, ela disse, não vai, você agora é crente, você está namorando comigo, o que a minha mãe vai pensar, o pastor. Eu sinto muito. Se tiver que mudar, vai ser um raio caindo na minha cabeça. Pense no cabra ruim. E eu fui, botei toda a roupa lá na Rubem Berta, desci lá no Canal 7 daquela época, e toma cavaquinho. E o Espírito de Deus naquela hora me fez ver tanta coisa, e eu lá tomei uma decisão diante de Deus, lá dentro, não disse para ninguém. Eu tomei uma decisão porque o Espírito me convenceu que eu era uma nova criatura e que aquele lugar já não me pertencia mais. Eu disse, acabou, é a última vez, nunca mais. Ela não sabia, estava chorando em casa. As irmãs estavam aplaudindo, dizendo, falei que ele era um malandro. E eu estava lá, tocando cavaquinho, no meio de uma zoeira grande, e recebendo de Deus um poderoso livramento e restauração lá no meu interior. Percebe? Porque o Deus que me fisgou naquela quarta-feira à noite, 7 meses antes desse episódio, foi o mesmo Deus que me manteve durante anos e que ainda me mantém firme e firmado nas suas promessas, mesmo quando eu tropeço. Mesmo quando eu tropeço. Queridos, Ele nos adotou. Você não pode fazer nada para merecer o que Ele decidiu dar de graça. Fomos adotados. Como a Rebequinha foi adotada por Nelson Rosvita, como a Lídia foi adotada pelo Flávio e pela Cátia. Conhece caso de adoção? Ouça o que diz a palavra de Deus antes de ficar ouvindo os seus sentimentos. Eu tinha um professor, aliás não era professor, era um pastor lá nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, 1980, 83, 82, e ele era bem conservador, defensor da Bíblia do rei Tiago, King James, e por todo mundo que ele passava, se ele encontrava alguém pela primeira vez, ele disse assim, como é que você sabe que você é salvo? Você é salvo? Sou. Como é que você sabe que você é salvo? Aí o cara dizia, não, porque eu sei. Como você sabe? Bem brabo. Você é salvo? Como é que você sabe que você é salvo? Sabe o que ele queria ouvir? A resposta era, a Bíblia diz que eu sou.
ele fazia você pensar não no seu sentimento, não em como você estava se sentindo naquele momento, na sua relação com Deus. Ele estava dizendo, ele estava querendo que eu afirmasse, que nós afirmássemos, que você afirmássemos o fato de que a Bíblia diz que há Deus, a Bíblia diz que há um Salvador, a Bíblia diz que pela fé eu tomo posse dessa salvação, a Bíblia diz que esse Deus me ama incondicionalmente, a Bíblia diz que ninguém pode me apartar do amor dele, a Bíblia diz que eu tenho a vida eterna. Então eu sei que eu sou crente em Cristo Jesus e tenho a vida eterna porque a Bíblia diz que sim. Tem outro argumento? Se você não acredita no que a Bíblia diz, então, meu amigo, qualquer coisa vale. Por que você sabe que é filho do teu pai? Teu pai está não sei aonde, ninguém sabe. Você olha, vai no cartório, está escrito: eu sou filho de José, bispo da Cruz. Meu pai morreu, mas eu sou filho de José, bispo da Cruz. Está escrito. Ah, mas eu não sinto que eu sou filho do meu pai. O problema é teu, você é filho, você foi gerado, acabou. Você pode não sentir isso um dia, ou pode não sentir isso num outro dia, mas isso não muda o seu status. Ouça o que diz a palavra de Deus. Mateus 7, 9 a 11 diz: qual dentre vós é o homem que porventura o filho pedir pão lhe dará pedra? Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Nós lemos na semana passada, lembra? Romanos 8, 15, 16. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem de novo com medo, inseguros. Vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual pode clamar: Pai, Paizinho, Abba Pai. Porque o próprio Espírito de Deus que em nós habita, testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, mas também com Ele seremos glorificados. Queridos, não desconfie da promessa de Deus. Não desconfie do caráter de Deus. Deus cumpre o que Ele promete. Deus nos ama incondicionalmente. Não é o pecado A, B, C ou D que vai me separar deste amor de Deus, não. Boas obras não compram o amor, porque boas obras é a minha obrigação. Aquele menino deveria estar servindo a Deus só por amor, o Pai, por amor ao Pai, só por amor. Eu quero servir o meu Deus por amor, não passa de uma obrigação, eu faço por amor, só por amor, eu não posso alegar isso jamais. Não desconfie das promessas de Deus. Essa coisa da desconfiança tem um elemento pessoal. O pecado produziu em nós um coração naturalmente enganoso e inseguro. Você nunca sabe de certo o que o indivíduo está dizendo. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1,6. Tendemos à inconstância, amados, todos nós. Principalmente pelas decepções relacionadas aos nossos relacionamentos. Perdoem aqui a redundância. Crianças vão acreditar mais. Crianças vão se entregar mais, confiar mais. Mas nós adultos estamos tão frustrados, tão enganados pelas pessoas que tendem a transferir isso. Aliás, estamos tão enganados, tão frustrados com as pessoas na nossa existência, ao nosso redor, que nós tendemos a transferir isso para a nossa relação com Deus, não é verdade? Promessa de político, promessa de patrão, promessa de irmão, promessa disso, promessa de fulano, promessa do marido, promessa da mulher, promessa do namorado, promessa do professor, promessa do funcionário, promessas, quase nenhuma cumprida, e você já se tornou desconfiado. Por isso você
não acredita mais nas promessas do Senhor. Olha o que diz Tito 1 e 2. Porém Deus não é homem para que possa mentir. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aqui diz na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, para ficar mais claro. Outra coisa, Ele é fiel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13 que se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Ele fez uma aliança comigo e com você, Ele não vai quebrar o seu trato na aliança. Ele já sabia que você ia quebrar o trato, Ele tanto sabia que Ele disse assim, presta atenção, a aliança de Deus é assim, a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou fazer uma aliança com vocês, se vocês pecarem, vocês morrem. Sabe quem estaria vivo aqui? Ninguém. O que Ele faz? Ele envia seu filho, que não merecia morrer, e através do seu filho, Ele recebe o sacrifício do filho em lugar de todo aquele que pecou, peca ou pecará. Aí Ele faz uma aliança incondicional. Aliança quer dizer, eu vou te amar, rapaz, moça, para sempre. Nunca menos, nunca mais. Eu vou te amar incondicionalmente. É graça, é pura graça. É coisa de Deus. Ele tanto sabe disso, agora presta atenção aqui. Você fala, mas que pecado poderia me afastar de Deus? Para Ele nunca mais me querer na eternidade e me mandar de volta para o inferno. Deus tanto sabia da nossa natureza pecaminosa que Ele diz assim, lá em 1 João, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você. Mas se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. O que Ele está dizendo é que o que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para pagar os seus pecados passados, presentes e... Repete comigo aí, quer ver só? O que Jesus fez na cruz do Calvário é capaz de pagar diante de Deus os nossos pecados cometidos no passado, no presente e no futuro. Alguns de vocês podem pensar assim, bom, se Deus fez isso, então agora é que eu vou pecar mesmo. Está aí o negócio bom que o pastor ensinou hoje à noite. Estou liberado. Sabe o que é que Deus diz? Se você continuar pecando deliberadamente, o Deus que te ama e que te acolhe, te abraça, é o mesmo Deus que vai lhe punir. Ele vai lhe disciplinar. Ele diz em Hebreus que se você está pecando, e você está sem a disciplina de Deus sobre a sua vida, você é bastardo, não é filho. Porque o legítimo filho vai receber de Deus a correção. Deus te pega na esquina, pode ir, cara, vai. Eu gosto às vezes de fazer palestras para jovens, porque o jovem é aquele cara que ainda não definiu, né? O adolescente, o jovem, nossa rede de grupos pequenos de jovens, às vezes os líderes da rede dizem, pastor, rapaz, tem um grupo pequeno lá, parece que tem 2, 3 jovens lá que decidiram que não querem mais nada com nada e tal. Eu digo, olha, quem tem a semente divina, quem tem o Espírito de Deus, pode ir na porta do inferno. Deus não vai permitir que ele entre, vai levá-lo de volta para casa e vai acolhê-lo na eternidade. Amém? Deixa de besteira de achar que você que vai segurar teu filho, tua filha.
O pastor precisa estar de olho agora em todo crente, porque não existe Espírito Santo, né? Deus não é onisciente, né? Então o pastor é que tem que estar segurando todo mundo. Esse pastor não olha para ninguém, não é possível. Ele não conhece os 800 jovens que tem nessa igreja. Onde já se viu um pastor desse? Eu não conheço os 800, mas eu conheço um que conhece todos. E Ele é quem dá a salvação, Ele é quem dá o crescimento, Ele é que traz a disciplina, Ele é que faz o jovem. Vai, meu amigo. Olha, uma das coisas que a gente fazia naquela época de empinar, lá no sul chamava papagaio, Maranhão, a raia. Eu fazia umas barracas feitas era enorme, desse tamanho assim, aqui no chão, com bambu. Aí pegava o lençol da minha mãe, cortava em tiras e fazia um rabão. Eu estou dizendo isso porque a dona Judite já faleceu, ela está me aguardando lá na eternidade. Senão ela ia dizer, seu moleque, você fazia isso? Não acredito. Ela é capaz de puxar minha orelha com 50 anos de idade. Aí eu rasgava o lençol, atenção, não repitam essa experiência em casa. E fazia as barracas. E as barracas serviam para quê? A gente empinava a bicha, aí vinha aqueles pequenininhos, né? Tchum, tchum, tchum. Botava o tal do cerol, não sei o quê, para cortar. Ah, era só dar linha. E a turma pensava, ei, cortamos, dá linha. Quanto mais linha, mais gente se enroscava. Quanto mais linha, mais gente se enroscava. Aí era só dar um tranco na barracona, ai. Um fio de nylon que não havia cerol no mundo que cortasse, acabou. Sabe o que Deus faz às vezes com você, que é crente em Cristo legítimo? Ele dá corda. Você quer ir? Vai, cara. Vai. Você não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Porque o sofrimento é o megafone de Deus para te trazer de volta. Vai, meu cara. Fica aqui nesse meio termo não. Vai. Fica à vontade. Deus vai te buscar. Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu fizer minha cama no inferno, Deus está lá, não tem jeito. Porque até os demônios são controlados pelo soberano Senhor. Não tem jeito. Onde é que você vai fugir de Deus? Para boate? Eu tentei ir para o tal do Raul Gil lá. Não deu certo. Todo mundo estava me vendo. Mas Deus estava vendo o que estava lá dentro do meu coração. Ministrou o meu coração e me trouxe de volta. Pai, papai, mamãe, não se desesperem não. Agora o que Deus dá, Ele não tira. Não desconfie das promessas de Deus. Ele cumprirá as suas promessas. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cuidado com a dúvida induzida. O diabo duvidou da bondade de Deus no Éden, duvidou da integridade de Jó, duvidou de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, vai! Sua atuação ainda o qualifica como acusador dos irmãos de dia e de noite. Mas o Senhor é vitorioso. O diabo não vai perder a oportunidade para lançar dúvidas no seu coração quanto à bondade e o amor de Deus. Às vezes você pensa assim, por que Deus não impediu que eu caísse? Por que Deus deixou de me amar? Por que Deus planejou uma salvação tão difícil de me manter nela? Querido, quando você obedece a Deus e tem plena comunhão com Ele, o benefício é seu, não é dele não. Quando você cai, o prejuízo é seu, não é dele não. Ele sabe disso. Por isso ele diz, confessa, vem para mim, abandona o pecado, e você vai experimentar a vida abundante que eu lhe prometi. Você não quer? Então você vai apanhar, meu amigo, até o dia que eu lhe recolher. Às vezes ele recolhe. O diabo precisa ser repreendido à luz da palavra. 1 João 5,13. Se tiver esse texto, por favor, coloca aí, rapidinho. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Olha aqui, ó. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. É para vocês. O que está dizendo? Para que vocês saibam que terão a vida eterna, quem sabe, se forem bonzinhos. É isso que está escrito? O que está escrito aí, gente? Para que vocês saibam que o quê? Que tem o quê? A vida eterna. Aquele que crê no Filho tem
a vida eterna. João 3,36. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha o que Jesus disse em João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Gente, está escrito. Você vai crer em quê? Deus está dizendo que Ele deu a vida eterna e ninguém tira. Deus está dizendo que Ele tem a sua vida nas mãos dEle, ninguém pode tirar, nem o diabo, nem você, nem o seu marido, nem seu filho, nem seu pai, nem o político, nem o presidente, ninguém. 2 Timóteo 1,12 diz, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Eu sei em quem tenho crido. Irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui. E na semana que vem, eu vou tratar daqueles textos complicados. Que os crentes ficam procurando na Bíblia. Eles ficam procurando uma justificativa para perder a salvação e ganhar de novo. Tá bom? Já viu aquele negócio? Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu estou perseverando. Não sei se eu vou chegar até o fim, mas eu vou perseverar. Eu caí, meu irmão, mas eu voltei, me recuperei. Quer ver outro? Hebreus 6. Esse aqui todo mundo gosta. Como é o negócio? É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e outra vez renovados para o arrependimento e provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo, caíram. Sim, é impossível outras vezes renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Sabe o que é isso aqui? Nunca ler o texto antes, nem ler o texto depois. A chamada falácia exegética, exegese de dicionário. De quem não se aprofunda na Escritura para saber que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E esse livro foi escrito aos hebreus. Sabe o que é hebreu? Vem da palavra hebraica ivri, os que atravessaram o rio. O mesmo grupo que os apóstolos estavam lidando, eram judeus convertidos, alguns não convertidos, outros que estavam lá duvidando de tudo e de todos, e o apóstolo ou o autor desta palavra tem algo para dizer àqueles judeus. Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O Santo Espírito estava aqui, agora não está mais. Se eu for bonzinho, ele volta. Se eu fizer boa obra, ele vem. Se eu tiver um problema, um pecado, aí ele vai embora. Aí o vai e vem depende do indivíduo, não de Deus. Tá bom, meu filho. Eu te gerei aqui na minha barriga, mas ora você é, ora você não é, meu filho. Ora você é, você não é. Como? Então você vai entender o que é que Davi estava querendo dizer com esse não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas eu quero terminar reafirmando as palavras de 1 João 5,13, João 10, 28 e 29. Tá bom? Aí você continua na semana que vem que a gente parte daqui. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Nós temos os 3 textos aí, temos? 1 João 5,13, João 3,36 e João 10, 28 e 29. No amor não existe medo nem insegurança. Temos que acreditar no poder de Deus e na capacidade de Deus de nos providenciar uma salvação eterna. Eterna. Vamos lá? Cadê? Para a gente terminar.
João está dizendo: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Estou lendo ali só por causa da versão diferenciada da que eu tenho aqui. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não tem nenhuma condicionante, nenhuma dúvida. Tem um outro texto agora? Olha João 3,36, diz o que, gente? Quem crê no Filho, pode ter, pode ser, terá um dia, quem sabe, é isso? Quem crê, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 10, Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu lhes dou o quê? E elas, o quê? O bom pastor está dizendo isso. Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. E sabe quando é que elas vão perecer? Jamais. E ninguém as poderá o quê? Nem a morte, nem a vida, nem o pecado, nem as quedas, nem os tombos, nada. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que não tem principado, potestade, anjo, diabo, não tem. Não tem nenhum ser humano, nenhum ser angelical, nenhum ser espiritual capaz de desfazer o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu posso descansar que eu sou filho e sempre serei filho. Se eu pecar, Ele vai me disciplinar. Eu vou me entristecer. Eu vou perder a comunhão temporária com o meu Deus. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai me trazer de volta. Ele me trará de volta. Aleluia. Olha ali, volta o texto lá que eu não li todo. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aleluia. Eu não sei, o último texto, Bíblia para esse povo aí. Salmo 37, 23, está aí? Você anota aí no seu boletim, né? Salmo 37, 23. Olha aí que coisa. Oh, aleluia. É por isso que aqueles Dr. David Otis Fuller, é por isso que aquele homem passava e falava com todo mundo: como é que você sabe que você é salvo? Ele dizia: the Bible tells me so. A Bíblia me diz, está escrito. Olha o texto, gente. Olha que maravilha. É nessa palavra que eu quero firmar os meus passos, e não no que diz o meu coração, meus ouvidos, meus amigos, as circunstâncias da minha vida. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu sinto que eu sou, tem dia que eu sinto que eu não sou, tem dia que eu acho que Deus está longe, tem dia que eu acho que Deus está perto. Isso não muda o status do Deus que é imutável, sempre presente, que nunca vai nos abandonar, mesmo quando tropeçamos. Olha aí, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ei, está faltando um texto aí, apaga aí. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe quem é bom? Não é quem pratica boas obras, é quem Deus declara filho adotivo, seguro eternamente nos seus braços. Bom é um só, o Senhor Jesus. Ele nos fez bons, justos, santos, por causa do seu Filho e por causa do seu nome. Vamos orar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos nesta noite sair daqui, Senhor, ou sairmos daqui na confiança de que Tu és um Deus fiel, Deus que cumpre suas promessas, que nos deu uma vida
eterna, segura. Pedimos que o teu povo, Senhor, firmado nestas promessas, saia daqui hoje à noite com alegria no coração, sabendo que o Senhor é Deus presente quando estamos bem ou quando não estamos bem, sabendo que aqueles, Senhor, que duvidam, porventura foram criados assim, ensinados assim, podem abrir o seu coração hoje, quem sabe a semana que vem ou durante essa semana, para aprender uma verdade mais profunda, que tem como base não a atitude e o comportamento humano, mas a natureza, a competência, o caráter do Deus infinito e imutável, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor, por esse privilégio de sermos chamados teus filhos, sermos amados incondicionalmente pelo Senhor. Pedindo isto, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria nesse recinto dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, receber dele esse amor incondicional? Levanta a mão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ter essa certeza da salvação em Cristo Jesus hoje à noite. Quero sair da incerteza para a certeza. Mais alguém hoje à noite para dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus? Se você confessar a Cristo como Senhor e Salvador, Ele pode lhe dar essa certeza. Amém? Deus abençoe, uma boa semana na paz de Jesus.